Olá, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Trocas Preciosas. Meu nome é Priscila Almeida e, junto com a Adriana Oliveira, conduzimos este podcast desde agosto de 2022, com mais de 30 horas de conteúdos e entrevistas com pessoas maravilhosas. Este é o primeiro episódio do ano de 2025, a qual trazemos reflexões baseadas no livro Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, da grandiosa autora e ser humano incrível Bell Hooks. Para quem ainda não conhece a Bell Hooks, ela nasceu em 1952 nos Estados Unidos e morreu aos seus 69 anos de idade depois de uma prolífica carreira como professora, escritora e intelectual pública. É autora de mais de 30 obras sobre questões de raça, gênero e classe, educação, crítica cultural e amor, além de poesia e livros infantis. A ideia de estudar o livro da Bell Hooks surgiu em setembro de 2022, quando eu fiz um convite despretensioso para pessoas próximas para nos juntarmos às sextas-feiras à tarde e lermos juntas. Começamos num grupo maior e, de fato, a vida vai nos engolindo e algumas das pessoas tiveram que sair no meio do caminho. Porém, 4 pessoas seguiram até a última palavra do livro da Bell Hooks: a Adriana, Maria, Sandra e eu. Além de mergulharmos nos capítulos do livro, também fomos construindo um espaço seguro para que pudesse caber todas as nossas experiências que emergiam das leituras. Lapidamos nossa forma de escutar, fomos encontrando formas de nos acolher, aprendemos a enxugar as lágrimas virtualmente, a abraçar a distância e a silenciar o que era preciso. Este livro em específico nos convida a compreender o amor como uma potência de romper o ciclo de perpetuação de violências para que possamos viver uma ética amorosa em sociedade, a pensar o amor como fonte transformadora nas esferas da vida, política, religião, ambiente de trabalho doméstico e relações íntimas. Bell demonstra que o amor não está dado, é uma construção diária. Também nos instiga a pensar sobre o respeito e o quanto asseguramos os direitos civis básicos das crianças. Fala sobre a justiça, patriarcado, ambiente laboral, espiritualidade, lógica do capitalismo, poder e ganância. Ela também levanta questões importantes sobre comunidade, confiança e perdão. Este episódio é um resumo de como fomos atravessados pelas reflexões da Bell Hooks, a importância da leitura coletiva e o que mudou em nossa prática diária. Você ouvirá relatos meus, da Adri, da Sandra e da Maria. É um episódio também para lhe instigar a ler coletivamente obras que abranjam o amor na perspectiva que a Bell Hooks nos convida a pensar, o amor como uma ação. Bom, a gente começou o grupo, né, o estudo do livro da Bell Hooks, tudo sobre o amor, novas perspectivas. A gente começou mais ou menos uns 2 anos, né? E ao longo dessa jornada, eu acho que não só conhecer o amor através do olhar e experiências da Bell Hooks, mas a gente pôde nos conhecer, né? Entender quais são as nossas é, o que a gente entendia logo no início, né, sobre o amor e o quanto isso foi lapidando, assim, e nos atravessando nas nossas práticas, né, sejam elas nos relacionamentos do dia a dia ou na parte profissional, enfim, como a gente lida, né, nos ambientes que a gente precisa circular, seja na escola, tudo. Para mim, particularmente, foi um livro que eu li inicialmente sozinha, e foi um livro que me atravessou, assim, ferozmente, assim, porque ela fala de várias questões sociais, ela fala do amor em termos, coletivos, né, e como que nós somos atravessados pela cultura, pelo patriarcado, pelo machismo, pela ganância, pela economia, pela política, tudo. E o quanto que a gente pode trazer o tema amor para esses lugares, né? Coisa que para mim até então
Eu ficava muito nos relacionamentos afetivos, mas não na perspectiva de que a gente poderia trazer o amor nessas outras esferas que fazem parte da nossa vida também. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como que foi receber esse convite para fazer o estudo do livro e o que motivou vocês, né, a participar disso. Se vocês já tinham contato, já tiveram contato antes com a Bell Hooks ou não, em alguma leitura, e como que isso reverberou, assim, ao longo desses 2 anos. Difícil para falar, né? Primeiramente, assim, eu recebi um presente que foi um convite da Jennifer, que ela tinha uma amiga muito inteligente, muito querida, chamada Priscila, e que estava montando um grupo de estudo de leituras. E eu sempre tive vontade de fazer parte de algum grupo e estudar assim, né? Não tinha um autor certo, um título, e quando ela fez esse convite, apresentou muito bem a Pri, eu falei, bom, vou ver o que vai dar. E fui, né? E não tinha menor conhecimento, eu tinha ouvido falar muito distantemente sobre a Bell Hooks, não tinha lido nenhum livro dela, e quando eu vi já o título do livro, já deu aquele impacto no primeiro encontro, e aquilo ali tudo para mim, né, as primeiras páginas, o primeiro capítulo, a apresentação do livro, a discussão aqui, né, com a Adriana, com a Maria Stouze, com a Priscila, com pessoas que participaram. Eu lembro que no início tiveram outras pessoas aqui conosco, e aquilo tudo foi me envolvendo. E eu falei, puxa, encontrei uma autora que fala sobre o amor de alguma forma que abraçava o meu coração, né? Essa visão romantizada, essa questão de falar eu te amo, e eu sempre dizia que para mim o amor ele estava em ação, em atitude. Então, quando eu vi a fala, né, a escrita da Bell Hooks, e ela trazendo, né, acho que uma frase que me impregna: o amor ele se define por ele próprio, né? O amor não tem um sinônimo, ele é amor. Então, atos que são atribuídos a amor e que não é amor. Eu fui o sincericídio porque eu te amo, então eu vou falar toda a verdade. Então, eu tive alguma atitude violenta, mas foi por amor. Não, o amor só justifica por ele próprio, né? E saber separar essas nuances. Então, aqui é a raiva, aqui não é o amor. E esse amor que é atitude, essa ética amorosa. Então, tudo isso me envolveu de uma tal forma que, como se eu falasse, encontrei alguém que define exatamente o que eu pensava e a forma que eu sentia, e poder ter ficado aqui esses 2 anos em cada encontro, e cada capítulo, cada parágrafo de cada capítulo ali, a gente trazer as nossas realidades, o que nos atravessa, e fazer essa discussão foi extremamente importante para a minha vida. Não tem, né, depois desses 2 anos, como eu não olhar todos os dias para as minhas atitudes e saber separar onde o amor está falando e onde não é o amor, e tomar uma decisão, né? A decisão por este amor e por esta ética amorosa, e saber muito na consciência, ter a consciência, a coerência, a consistência em viver essa ética amorosa, e que é super possível. Eu acho que grandes dilemas do mundo, se a gente tivesse essa ética, acho que o livro propõe isso, tem várias saídas, só que talvez a gente tenha buscado o caminho oposto do que é o amor, né? Nessa visão de um amor real, de um amor de atitude, e de um amor que pode ser muito transformador para todos nós. É sobre isso. Para mim, eu já tinha participado de um estudo de livro com a Priscila, né? Foi o primeiro livro que a gente estudou juntas foi Educação Valente. Não fazia esse trabalho
Eu achei bastante interessante porque a gente acaba se aprofundando mais no tema do livro e a discussão em grupo, ela vai nos ajudando a ver partes daquele contexto, daquela história que às vezes a gente passa desapercebido por um dos participantes. E no grupo, nós conseguimos fazer mais conexões com o assunto e pensar de forma diferente. A Bell Hooks eu não conhecia, não tinha nenhum conhecimento, de nenhum livro dela. Foi uma grande surpresa, o livro, o título do livro ele já chamava a atenção, mas à medida que foi estudando, foi lendo, ele vai trazendo um novo olhar, né? Até para as nossas próprias ações diante do que a gente entende como amor. E também o que me chamou bastante atenção, a coragem dela de trazer esse assunto, o amor, em diferentes contextos e com uma maestria assim, sem palavras, né, da forma como ela traz, como ela escreve, como ela trouxe toda a pesquisa que ela foi trazendo para cada contexto, para cada capítulo. E eu acho que o nosso trabalho juntas aqui foi despertar mais a gente colocar o amor em ação, não só ficar nas palavras, porque às vezes eu sinto que o amor ele fica numas palavras, mas meio que são palavras vazias, só a palavra. É muito fácil falar eu te amo, mas e a ação? E o que está por trás daquelas ações, do que você está falando, do como que você, né? Porque às vezes você fala eu te amo, mas a atuação é totalmente contrária daquilo que você está praticando, né? As ações são diferentes da fala. Então não há essa coerência entre fala e as suas ações, as atitudes no dia a dia. E a outra coisa também essa forma dela trazer para a gente sair do olhar do amor como simplesmente dos relacionamentos, né? Relacionamentos pessoais, de relacionamento por casais, por exemplo, né? Mas ela traz num outro contexto muito maior. Então, assim, foi uma riqueza muito grande esses 2 anos, no nosso grupo aqui estudando, e eu acho que a gente foi fazendo correlações com outros livros, outros autores, e isso foi muito rico para nós, para mim também, pessoalmente. Muito bom ouvir vocês e a minha sugestão agora seria a gente passar por algumas frases assim que nos tocaram da Bell Hooks ao longo do livro, assim, ou sei lá, alguma parte assim que mais mexeu conosco. É, uma das coisas que, para mim, logo no capítulo 1, que é a graça tocada pelo amor, ela comenta sobre a forma como a arte pública pode ser um veículo para compartilhar pensamentos de afirmação da vida. E eu fiquei muito reflexiva, assim, o quanto que a gente precisa expressar as virtudes que nos rodeiam, né? As nossas investigações em relação a essas virtudes, as formas de amor que visam a amplitude do seu significado, enquanto responsabilidade, compromisso, conversa aberta, verdade, compaixão, alegria. Porque tudo isso são afirmações da vida e a gente precisa muito hoje, né, num cenário que a gente tem vivido, assim, situações caóticas e muitas práticas de desamor, né? O quanto que a gente precisa, de alguma forma, encontrar caminhos para que a gente possa expressar publicamente, mas esse amor no conceito que ela traz, assim, de responsabilidade de ação mesmo, que foi o que vocês colocaram. E um outro aspecto, assim, que também me chama muita atenção, tem um capítulo que ela fala, assim, entre aspas, praticamente todos sofrem uma crise de fé quando se trata de vivenciar no cotidiano as teorias bíblicas sobre a arte de amar, né? Hoje em dia, a gente ouve muitas pessoas falarem
sobre religião, as pessoas mencionando textos, trechos bíblicos, tudo. é, mas aí, quando a gente compartilha o imaginário de que todas as pessoas têm um potencial de expressar a bondade humana ou termos um futuro que sustente a vida, muitas pessoas, e às vezes eu me incluo também nisso, duvidam sobre essa possibilidade e a gente acaba caindo nos dualismos, né? Tipo, pessoa boa, pessoa ruim, o mundo já está condenado. é, E o quanto isso faz com que a gente perca a nossa esperança, né? E a nossa sensação de agência mesmo, né? Da gente estar na ação e entender a nossa corresponsabilidade. E aí, logo no final do livro, ela diz: sem esperança, não podemos regressar ao amor, né? Não é a gente negar as situações difíceis que tem no mundo, mas sermos capazes de acreditar no potencial humano. E uma vez eu ouvi do Gustavo Gitti, que é um dos coordenadores da comunidade O Lugar, que a gente precisa ser capaz de dar novos nascimentos às pessoas, às situações. E isso tem que passar, tem que partir também da nossa crença nesse amor maior, né? Que é essa perspectiva que a Bell Hooks traz. Eu queria ouvir de vocês, assim, alguma parte que tenha tocado vocês mais profundamente. Afinal, aliás, né, o livro todo nos toca profundamente, né? É mais uma pincelada do que a gente pode trazer para cá, para dividir. Eu não vou saber exatamente o capítulo, porque hoje eu esqueci o meu livro. Estou aqui no consultório e esqueci, mas de uma visão geral, assim, né? A Maria trouxe aí essa visão que a gente tem sobre o amor que envolve duas pessoas. E a Bell Hooks, aqui na minha releitura, eu acho que cada vez que a gente lê, a gente vai poder ampliar e expandir muito sobre muitas coisas, mas ela traz um contexto político, ela traz um contexto religioso, ela traz um contexto cultural, e ela sai desse amor, né, individualista para um amor coletivo, onde me envolve o outro. Ela fala sobre esse potencial humano que há em todos nós, e que essa ética, né? Porque aqui a gente não está falando sobre um sentimento de gosto ou não gosto, a gente está falando de uma ação, né? E que envolve uma consciência e uma escolha, que não é porque é fácil, né? É custoso viver uma ética amorosa, mas o quanto essa escolha implica em mudanças individuais e coletivas e abraça, né? Abraça aí a todos nós, abraça uma humanidade podendo ser aí um, um fator muito importante de transformação, onde a gente vive, né, mundialmente, em várias e até mesmo pelas questões hoje culturais, pela tecnologia, pela transformação pós-pandêmica, da gente trabalhar aí, né, a gente poder aqui se reunir e ter tantas coisas que uma promove conexão e ao mesmo tempo desconexão, uma conexão virtual e às vezes uma ausência de uma conexão virtual. E aí ela vai tecendo várias coisas, né? Pensando que ela não passou por esses últimos 3 anos do que a gente viveu, mas o quanto é presente tudo que ela fala e abraça todas as realidades e desafios humanos hoje. A forma que a gente vai, que não vai alterar, né, as circunstâncias da vida, mas vai alterar a forma da gente se envolver e buscar ações que nos envolva num coletivo para grandes transformações aí, desde a nossa singularidade, nosso dia a dia, em pequenos detalhes, na educação dos nossos filhos, na nossa ação profissional e na a nossa ação social também. Então, eu não consigo hoje trazer uma frase, né? Eu acho que na minha fala anterior eu já falo quando ela diz que o amor, né, ele se define por ele próprio, não tem nada
que define o amor a não ser o próprio amor. E talvez a gente ficasse aí com a pergunta dentro de cada um de nós, e o que é o amor, né? Talvez eu citaria Coríntios 13, o amor é paciente e bom, tudo crê, suporta, espera, arrogância não tem, nem vaidade também. O amor não busca interesses e são só seus. Então, vai atravessando a gente por tudo isso, não é só sobre mim, é sobre todos nós. Essa é a grande mensagem do livro que envolve meu coração aqui, vai me abraçando e poder compartilhar tudo isso hoje com vocês. Parte que para mim foi bastante importante, que essa leitura, ela me trouxe assim uma ampliação de visão. É como se eu estivesse olhando por uma janela e essa janela estivesse aquele vidro todo embaçado e a gente não sabe exatamente o que está do outro lado. E aí, o convite do livro, eu acho que essas leituras foi de abrir a janela e colocar a cara para fora, assim, tipo, colocar mesmo o rosto para fora da janela e a gente ampliar esse nosso olhar, como se o mundo abrisse, né, com relação ao amor, e a gente começa a olhar, nossa, para cá tem alguma coisa diferente, ó, ali tem desta forma, e aí vai trazendo, despertando essa curiosidade, né? Então, acho que cada capítulo é isso, é aquela curiosidade de cada assunto, de saber o que que ela vai trazer agora com isso, né? E tem uma parte, acho que é no capítulo 12, que é uma parte no trecho aqui que eu acho muito, para mim foi bastante interessante, que ela coloca a cura, o amor redentor. Nos leva a refletir sobre nossas dores, pois, ainda que tenham nos ensinado o contrário, sofrimentos desnecessários nos ferem. A escolha que temos é não permitir que tais sofrimentos nos deixem cicatrizes por toda a vida. O que faremos dessas marcas está em nossas mãos. E aí o poder curativo da mente e do coração está sempre presente. Então, aqui é como que assim, o amor, ele também vai passar pelo processo de cura, da cura das nossas dores, relacionado à saúde, como que está esse amor com relação, eu, né, lidando com tudo isso, meu amor próprio, então eu acho que passa por diferentes nuances que vai nos despertando, e aí acho que vai fazendo com que a gente comece a ter mais abre a nossa mente. A gente vai abrindo a mente e olhando de diferentes formas, né? E eu acho que vai além de tudo isso. Aí tem uma outra parte também que ela fala, o amor é o que o amor faz. Amar é um ato de vontade. Isto é, uma intenção uma intenção quanto uma ação. Então, que é o que eu tinha falado lá atrás, não é só falar, eu te amo, falar do amor, é como que a minha ação está conectada com essa minha fala, né? Como que as minhas ações são coerentes com aquilo que eu pratico, que eu falo de amor. Acho que e aí a gente começa a se implicar nessas escolhas, né? A minha escolha está baseada no amor pela minha comunidade, pelo outro, pela dor do outro, ou sofrimento do outro. Onde que está o amor aqui? Eu acho que é um pouco isso. Eu ouvindo vocês, me vem que para que a gente possa viver assim a ética amorosa, a gente vai ter que obrigatoriamente passar por uma autoinvestigação, né? E assim, é um processo de vigilância assim, constante, né? A gente se perguntar, isso que eu estou praticando realmente é amor? Ou pode ser apego, ou enfim, pode ter várias definições. E ela fala também, né, sobre essa banalização do amor, né? A partir do momento que a gente traz o amor dentro da cultura, na TV, tudo esse amor mais fantasioso, se a gente ficar só nesse aspecto, a gente perde essa investigação mais profunda, né? De a gente perceber como que estão as nossas atitudes. Eu posso é, ter uma ação que
teoricamente parece uma ação de amor, né, na criação dos meus filhos, mas de repente eu possa estar não não acolhendo aquilo que eles estão passando, não a validando, né? Então eu acho que o tempo todo ela traz investigações muito pessoais e que servem para o nosso dia a dia, para que a gente possa seguir assim nesse aspecto mais de vigilância sobre como que a gente está agindo, né? De que lugar está saindo? Como que está essa minha intenção? Da onde que vem essa minha intenção? Né? E como ela tem se relacionado com a nossa ação. Tem uma parte também do livro que ela fala sobre viver com simplicidade é a principal forma de resistir à ganância diariamente. E aí depois ela fala: viver com simplicidade faz com que amar seja simples. A escolha por viver com simplicidade necessariamente intensifica a nossa capacidade de amar. É como aprendemos a praticar a compaixão, afirmando todos os dias nossa conexão com uma comunidade mundial, né? Então, é muito do que a gente já disse antes, né? Ela não traz o amor num aspecto individual, mas ela sempre traz num aspecto da gente olhar a comunidade, olhar ao nosso redor. E, e aí vem a pergunta, né? Que eu acho que seria uma pergunta para a gente deixar assim para todo mundo e que a gente possa deixar também dentro da gente, para a gente sempre se perguntar, né, o que que é viver dentro da nossa prática, da nossa experiência pessoal, o que que é viver com simplicidade, né? O que que isso significa para nós dentro da nossa experiência? Esse conceito de viver com simplicidade, a gente está conseguindo praticar? Não está? Né? Porque se ele é um aspecto importante para a gente é, faz com que o amor seja simples, né? E intensifica a nossa capacidade de amar, a gente vai ter que ver como que a gente está vivendo, né? Se é de forma simples ou não. Aí eu queria ouvir de vocês, assim, se faz sentido a gente pensar também nesse aspecto, né? Como uma variável importante da nossa capacidade de amar. Boa pergunta, né, Pri? Porque quando ela traz a simplicidade, né, e qualquer coisa que venha falar aqui, eu acho que o livro da Hooks, ele não fecha, ele não define, ele amplia, ele expande. E o que seria viver com simplicidade, para mim, me toca muito que é estar ali diante da vida e abraçar a nossa realidade, né? Eu gosto de um termo até trazido por uma psicóloga e que ela tem um trabalho sobre vida feita à mão. Essa é a realidade cotidiana, essa coisa que nos envolve, da gente estar na ausência desse controle, desse perfeccionismo, a gente está no momento presente, na nossa história, né, ali por inteiro e abraçando toda a diversidade, porque não é um conceito de definição, né, mas de uma aceitação de vida, de realidade, de circunstâncias, e que a cada momento a gente, diante das ferramentas que a gente tem, e das possibilidades que a gente tem, a gente vai fazendo isso de uma maneira que nos abrace, nos humaniza, nos traz dignidade, não só a nós, mas como a tudo que nos envolve e a todos que nos envolvem. Então, não é polemizar, ou como diz uma frase de santo São Francisco de Sales, a vida não é um problema a ser resolvido, eu não sei se mas uma realidade a ser vivida, né? A realidade do dia a dia, da vida, e como a gente vai fazendo escolha diante dessa realidade que nos envolve e que não está num lugar já definido, controlado, mas está num lugar que criativo, potencial e de possibilidades de transformar o nosso meio e a nós mesmos. Eu acho que é sobre isso. Eu pensar em simplicidade, eu acho que a gente tem que, o que que é simples para cada um de nós, né? A partir daí, eu acho que a gente vai tecendo essas questões, né, ou dentro daquilo que eu acredito que é simples, como é que eu estou lidando com ou tratando do amor. E aí eu queria pegar um gancho do que você falou
Priscila, lá do amor, como ela vem falando, da sociedade, o desapego, né? Aí tem uma parte que ela fala assim que despertar para o amor só pode acontecer se nos desapegarmos da obsessão pelo poder e pela denominação, e pela dominação. Eu acho que aqui a grande questão é que o amor ele entra no lugar de que você tem poder sobre o outro, é, que você domina o outro. E, na verdade, o que ela fala que é importante, e isso acaba trazendo uma desestrutura, né, social, porque acaba causando muito mais violências. Então, enquanto a gente estiver neste lugar de que o amor é nesse sentido de poder e dominação, seja ele nos relacionamentos, sejam na cultura, na economia, em tudo, a gente vai ter muito mais ganância e mais pessoas pelo poder sem essa prática do amor. E aí, quando a gente vai lá, que a Sandra traz a ética do amor, aí que a gente vai começar, acho que, pensar e sair um pouco deste lugar. Que até depois tem uma parte aqui que ele fala os valores que sustentam uma cultura e sua ética moldam e influenciam a forma como falamos e agimos. Então, se a gente não tiver essa ética amorosa, nós vamos estar sempre influenciados pelo que o meio, pelo que a cultura ou o meio ao qual a gente circula vão denominando essas questões de o que é o amor, o que é certo, o que não é, ou que você está você está dentro do amor ou não. Então, eu vejo um pouquinho também desse lado aqui. Aí ela fala: quando vivemos de acordo com uma ética amorosa, aprendemos a valorizar mais a lealdade e o compromisso com laços duradouros do que o crescimento material. E aí dentro disso, a gente começa a ter uma valorização do cuidado com a vida e do bem-estar humano. Então, cuidado com a vida nossa própria e dos outros que estão à nossa volta. Então, a gente passa a ter muito mais cuidado com o outro, a gente passa a ter um olhar diferenciado para o outro. Sim, faz muito sentido tudo isso que vocês trouxeram. E eu acho que o livro, apesar de não citar tanto essa palavra, ela cita algumas vezes, ele fala muito sobre a interdependência, né? Que aquilo que eu faço, ele impacta os outros, mesmo que eu não saiba, né? Que tudo está interconectado. E aí, por isso que quanto mais consciência a gente tem sobre essa perspectiva do amor, mais benefícios a gente pode promover no meio que a gente vive, né? Porque mesmo que eu não tenha essa dimensão, qualquer coisa que eu faça, por menor que seja, ela vai impactar as outras pessoas, porque a gente vive em comunidade. Mesmo que a gente tenha uma cultura mais individualista, né? Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu propago, aquilo que eu crio, ele vai impactar uma série de pessoas. Não, seja as pessoas que estão mais próximas com maior impacto e as outras não, ou vice-versa, né? Tudo vai depender de muitas causas e condições. E ela tem um capítulo assim inteiro que fala sobre a questão da comunidade, né? Como que a gente pode praticar o amor em comunidade. E aí ela fala: o amor que criamos em comunidade permanece conosco onde quer que vamos. Orientados por esse conhecimento, fazemos de qualquer lugar um local em que podemos regressar o amor, né? E aí eu fico pensando que, na verdade, o amor ele está disponível, né? Não é o meu amor, mas ele está disponível. É o quanto eu consigo ser atravessada e o quanto eu vou sendo vigilante quanto às minhas ações dentro dessa perspectiva muito mais ampla, né? De respeito, de responsabilidade, de compromisso, de conversa aberta, né? E para isso a gente precisa tomar consciência daquilo que a gente está fazendo. E teve
um período desses 2 anos que a gente falou muito sobre essa questão da pausa, né? O quanto que a gente precisa pausar para a gente refletir. Porque enquanto a gente vai vivendo no automático, nos distancia, né? Da gente fazer essa análise que a gente possa sempre estar seguindo dentro dessa ética do amor, né? Sem ser, tipo, no impulso, assim, para a gente fazer. Como que a gente vai conseguir alargar essa régua assim de tempo entre aquilo que me atravessa e como eu reajo, né? E que a gente possa reagir com mais discernimento, né? Tá? Nesse capítulo, né, que você está falando, que ela traz, né, nas comunidades e através delas reside a salvação do mundo. Eu acho que aqui que chama atenção, eu acho que na comunidade a gente também se reconhece no outro, né? A gente olha para o outro e a gente vai se reconhecendo. E eu acho que é o trabalho em grupo, as comunidades, o coletivo, que nós vamos encontrando soluções juntos ali, partilhando, trocando, esse respeito, né? Porque a gente aprende a ouvir, a escutar, escutar e o outro, silenciar para poder ouvir o outro. A gente vai encontrando respostas para as dificuldades. E essas respostas, eu acredito que elas vão vir no coletivo, não vão vir individualmente de uma pessoa que vai resolver, achar uma solução para tudo. E na comunidade eu vejo que é um lugar onde a gente tem essa possibilidade de praticar o amor em diferentes contextos, né? Como a Bell Hooks traz, com diferentes contextos, né? De se colocar no lugar do outro, de entender, de silenciar, de ser apenas ouvinte ali para que o outro possa se colocar ou ele falar. Então, eu acho que isso também ela traz isso e se refletir bem nesse contexto. E quando a gente vai para a comunidade, então, ó, tudo que a gente trabalha, que a gente está ali, a gente acaba levando também para nós, para os grupos menores, para as nossas famílias, para as nossas relações mais próximas. Sim, sim, com certeza. E eu ouvi uma frase assim que eu acredito que tenha sido do curso das emoções pela Natália Roberto, que fala que não vão ter estratégias individuais para problemas coletivos, né? Que a gente vai ter que começar a ouvir outras perspectivas e dar as mãos mesmo, para que ninguém possa ficar para trás, assim, para que a gente possa ampliar a nossa forma de ler o mundo, né? E como que a gente vai navegar nesse mundo, né? E o quanto que a gente precisa lapidar o nosso olhar, que eu acho que é um pouco do livro, assim, né? Ela empresta o olhar, né, por várias lentes, assim, para que a gente possa ler o mundo de formas diferentes, interpretá-los de formas diferentes, né? Com mais discernimento, com mais inclusão, é, e com mais sabedoria, assim, porque senão a gente vai estreitando a nossa visão. E aí a gente não dá novos nascimentos para outras pessoas, né? E aí a nossa esperança ela vai sendo diluída, assim, ela vai diminuindo, assim, o quanto que a gente precisa, né? Ela mesma fala, assim, a esperança é um fator importante para a gente sempre regressar ao amor. E, e eu acho, assim, para mim particularmente, assim, se eu tivesse que definir o livro, é, ela acredita muito no potencial humano, que a gente pode dar novos nascimentos para nós mesmos e para as outras pessoas, independente da nossa história, assim, né? Que se a gente estiver em comunidade, se estivermos juntos com essa disposição e abertura, a gente pode dar novos nascimentos, né? Porque ela vai contando histórias difíceis dela, de infância, que ela passou na adolescência, nos relacionamentos, tudo.
Mas ela fala também de situações onde ela foi acolhida por várias pessoas, por comunidades, pela arte pública, né? Quando ela vê alguma coisa, a atenção dela, a disponibilidade, a abertura, assim, para conhecer, a curiosidade, o quanto isso é importante. E aí a gente pode dar novos nascimentos, assim, para nós e para o mundo, né? Para as pessoas, para os seres que estão ao nosso redor. Sim, muito bonito isso que você colocou, Pri, e até mesmo, né, o título do livro, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Essa oportunidade de dar uma nova perspectiva diante das situações cotidianas que nos atravessa, né? E se a gente vai se dar essa liberdade deste olhar e de encontrar caminho e de não definir nossas possibilidades pelas circunstâncias desfavoráveis, né? E diante daquilo que nos desfavorece, seja na individualidade ou no coletivo, as ações que a gente busca e o que a gente deixa da beleza dessa vida nos atravessar, nos impregnar e ser um agente transformador na nossa história, né, na história das nossas pequenas comunidades que acontece dentro da nossa família, primeiramente, no nosso bairro, no nosso município, no nosso estado, no nosso país e no mundo, né? Aonde a nossa mão pode tocar e que talvez a gente se sinta tão pequeno diante de tantas circunstâncias, mas poder contribuir, mesmo que seja com uma nova forma de olhar ou uma nova maneira de pensar. Bom, a gente está chegando ao final aqui. É, queria expressar assim a minha gratidão assim pela companhia de vocês, por terem dado as mãos, por terem compartilhado questões profundas, né, que têm atravessado a vida de vocês e o quanto que o livro contribuiu assim para a expansão dessa visão sobre o amor. Como eu citei logo no início, eu li individualmente, mas a riqueza, assim, de ler em grupo, ela é magnífica, assim, é maravilhoso, assim, perceber que é como um dado, né? Às vezes a gente consegue só visualizar algumas faces desse dado, né? Mas quando a gente está em grupo, assim, pessoas conseguem ver outras faces e esse compartilhar faz com que a gente realmente consiga viver o amor, porque você compartilha, né? É o ato de escutar, é o ato de falar, expressar e se ouvir também. É o ato de emprestar o nosso olhar e emprestar o olhar do outro. Exige uma humildade, né, para que a gente possa falar, nossa, peraí, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Como ela trouxe algo novo e eu acho que também é uma prática de apreciação que a gente precisa, assim, para a gente vivenciar o amor, né? De falar, nossa, que belo essa visão. Eu não seria capaz se eu tivesse eu sozinha pensando sobre esse tema do amor, assim, mas o quanto que eu aprendi com cada uma de vocês. Queria agradecer, assim, a companhia. E a companhia da Bell Hooks também, que indiretamente, né, nos agregou tanto, assim, que dava até a sensação de que ela estava muitas vezes ali conosco em cada encontro e compartilhando, né, o quanto que a sabedoria, ela tá disponível, né, ela não faz parte de nenhum de nós, mas o quanto que ela está disponível e se a gente tiver curiosidade e abertura, a gente consegue acessar e eu acho que coletivamente duplica, assim, expande. E eu vejo assim esses 2 anos, o quanto nós fomos nos empoderando plenamente desse amor e deixando que ele fosse guiando as nossas vidas, né? Porque aí a gente, cada ato, cada ação, a gente vai trazendo um pouco da Bell Hooks, né? Peraí, como que ela falava aqui, né? Como que é? Será que eu estou seguindo nessa ética do amor? E, então, eu acho que foi isso. Acho que tem até uma frase dela: o amor nos empodera para viver plenamente
E aí quando ela traz lá no final sobre o morrer, né? E aí ele traz plenamente e morrer bem. E eu acho que é um pouco isso, né? A gente vai morrendo a cada dia a gente vai morrendo um pouquinho e vai renascendo outras coisas. E esse morrer, ele é exatamente isso, né? O que que não faz mais sentido, ou que eu tinha uma ideia e hoje eu estou, através dessa ética amorosa, eu já estou mudando, eu vou olhando, tendo um novo olhar. Então, acho que esses 2 anos foi exatamente isso, nos empoderando desse amor, morrendo a cada dia para como a gente via o amor e nos guiando nos novos caminhos para frente com essa ética amorosa. Quero agradecer também, né, a todas vocês. A riqueza, como a Pri colocou, das trocas. Não chegaria aqui em muitos insights sozinha. A riqueza que foi até teórica, né, de pensar na Bell Hooks, Gabo Maté e tantos outros aí, cruzar várias linhas de pensadores que nos impressa dos seus saberes e a cada leitura se mantém vivo, né? Um pouco do legado que eles vão deixando dessa arte da escrita, ter essa habilidade. E para mim fica um exercício até o último momento dessa existência terrestre, de me dar conta em cada atitude minha, porque no meio do caminho e de tantas nuances e desafios, que a gente não vai viver um estado de perfeição, mas ter assim, né, um termômetro, quase um GPS interno, que fala, tá errando a rota, né? Você tá se desviando aqui e acertar todas as vezes, né? Que eu me perder no meio disso tudo, seja em qual faceta da minha vida aqui, né, comunitária, como mãe, como profissional, como um ser social também, que eu possa sempre me realinhar e trazer esse exercício cotidianamente na minha vida. Sobre isso, gratidão por esses 2 anos e por 2025, que daqui a pouco está aí, batendo nas nossas portas, e que a gente vai mergulhar em novas experiências, muito rica, muito bela, mas aqui foi um preparar o terreno, preparar a terra, adubar para poder semear muitas coisas boas. Gratidão, meninas. Nesta conversa, infelizmente, a Adri não pôde estar presente por uma causa muito nobre, celebração do seu aniversário, porém fez questão de gravar suas percepções ao ouvir nossa gravação nos bastidores. Eu e a Pri já nos conhecemos desde o ano 2000 e desde então temos trilhado juntas uma jornada de parceria linda e significativa. Participei de alguns encontros de estudo do livro que ela fez, Educação Valente, mas o verdadeiro sim aconteceu quando me deparei com a obra de Bell Hooks. Eu já conhecia seu nome, mas ainda não havia lido nada sobre a autora. O título do livro, Tudo sobre Amor, é por si só um convite que nos provoca e inquieta. E ao começar a leitura, no final do primeiro capítulo, deparei-me com uma frase que mexeu comigo. Se nos lembrássemos constantemente de que o amor é o que o amor faz, não usaríamos a palavra de um jeito que desvaloriza e degrada o seu significado. Quando amamos, expressamos cuidado, afeição, responsabilidade, respeito, compromisso e confiança. São tantos os valores aqui, não é mesmo? No amor cabe tanto: cuidado, afeição, responsabilidade, respeito, compromisso e confiança. Esses valores que formam a base de um amor genuíno que é transformador e libertador. Bell Hooks nos desafia a sermos honestos sobre nossas relações e, ao repensarmos como podemos unir melhor nossos comportamentos com os valores que nós mesmos proclamamos o tempo todo. Isso é muito provocativo. Abre perguntas sobre uma variável importante sobre a nossa capacidade de amar.
Bell Hooks fala de tantas formas de amor e nos convidando para um amor como um ato político, ético, espiritual. O primeiro, confesso, ser desafiador, principalmente nos tempos que estamos vivendo. E muitas vezes não queremos olhar para estes movimentos onde os egos são por demais inflamados e nos deixam um pouco à deriva. Mas o convite de Bell Hooks é olhar com compaixão para o amor. E aqui entra a honestidade, que fala muito sobre essa variável importante. Ela enfatiza que o amor verdadeiro só pode florescer em um ambiente de transparência e verdade. Isso significa sermos honestos, tanto conosco quanto com os outros, cultivando relações baseadas na autenticidade em vez de ilusões ou omissões. Sem honestidade, o amor perde sua autenticidade e se torna frágil, incapaz de resistir às adversidades da vida. Se encontra isso no capítulo 6, Valores. E por fim, o que esses 2 anos de leitura trouxeram para mim? Tudo sobre o amor. É um livro que atravessa todos os aspectos de uma vida. Amor, ação como escolha, normas culturais, honestidade, vulnerabilidade, justiça social, auto-amor e cura. Ao longo dessa leitura, senti que revisitei momentos tanto íntimos quanto sociais, mergulhando em reflexões profundas e transformadoras, assim como autores que ela nos convidou a visitar. Estar com a Sandra, com a Maria e com a Pri durante essa jornada foi caminhar de mãos dadas, onde a cada passo uma sustentava a outra. Houve capítulos que dialogaram diretamente com o meu interior, provocando uma verdadeira revolução interna. O amor verdadeiro, como Bell Hooks nos ensina, é forte, porque desafia tudo. As estruturas que nos aprisionam, os medos que nos limitam e as barreiras que nos afastam uns dos outros. Mas, ao mesmo tempo, ele é generoso, criando infinitas possibilidades de liberdade e conexão. Bell Hooks, com sua escrita, não fala apenas de amor. Ela nos apresenta um amor revolucionário, um convite a transformar não só a nós mesmos, mas também o mundo ao nosso redor. Quando escolhemos amar, escolhemos nos mover contra o medo, contra a alienação e a separação. E a escolha por amar é uma escolha por conectar, por nos encontrarmos no outro. Eu acho que nós fizemos esse encontro a cada estudo que a gente fez de cada capítulo. E no outro trecho ela diz: não é preciso esforço para amar, quando se vive a partir do coração. Quando a gente vive a partir do coração, eu acho que tudo fica mais leve. Bem, aspiramos que todas essas reflexões possam inspirar cada um de vocês a cultivar a prática da leitura coletiva, compartilhar ideias, expandir horizontes e exercitar um imaginário comum. Que possamos juntos sonhar e contribuir com uma sociedade orientada por uma ética amorosa. Os cenários desafiadores que enfrentamos hoje são convites urgentes para repensarmos nossas formas de nos relacionar. É nessa jornada que o amor, na visão ampla e lúcida de Bell Hooks, pode transformar profundamente nossas ações e escolhas. Como Bell Hooks destaca em seu livro, a frase "a afeição é apenas um dos ingredientes do amor". Para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como honestidade e comunicação aberta.
Agradecemos por nos acompanhar nessa troca significativa. E você acaba de ouvir o episódio Atravessadas pelo Olhar Lúcido de Bell Hooks. Participação de Adriana Oliveira, Maria Stolze, Priscila Almeida e Sandra Moraes. Edição Adriana Oliveira. Desfrutem dessa conversa deliciosa e a qualquer momento nos escreva dizendo se já conhecia esta ou alguma outra obra da Bell Hooks e como as partilhas dela te afetaram. Você pode escrever nos comentários da publicação do episódio no Instagram ou via direct. Nosso Instagram é @trocaspreciosas. Sua participação e interação importa muito para nós.